Olá, galera. Hoje eu venho até aqui contar um pouco para vocês da minha história, de como a minha vida caminhou para chegar, né, no mundo da música, no mundo dessas aventuras que eu vivo aí. E, enfim, tô aqui para dividir um pouco mais da minha vida com vocês. Bom, é, vamos lá. A propósito, meu nome é Gabriel Vitor da Silva Conejeiro. Conejeiro, para quem sabe a. Como eu posso dizer? A pronúncia espanhol. É o que eu também, né, não me importo e nem gosto muito desse sobrenome. Pelo fato de eu também ter tido esse sobrenome com 12 anos de idade, eu passei a ter com 12 anos de idade, porque eu não tinha o nome do meu pai no meu registro, e meu pai biológico, que eu na verdade considero mais um amigo, porque a gente não teve contato antes dos meus 12 anos de idade, né? Ele foi embora quando eu tinha 2 anos de idade, e aí minha mãe praticamente me criou sozinha, com a ajuda dos meus tios, da minha avó. E aos 12 anos eu passei minha mãe acionou ele na justiça, e eu passei a ter o nome dele também. Bom, é, vamos lá. Eu O lance da música, eu sempre gostei muito de ouvir música, né? Em casa, sempre. Minha mãe sempre ouvia muitos CDs em casa, enquanto a gente limpava a casa, e enfim, eu fui ensinado pela minha mãe a ouvir, a interpretar, tentar entender o que as músicas diziam, e então sempre foi um lance também da poesia, né? Da crítica do que a música trazia. Isso minha mãe que me ensinou, né? E isso pra mim é muito bacana, né? Acho que fez toda a diferença na minha vida. Mas eu não tive contato com meu pai biológico até os 12 anos, como eu já falei agora. E ele é músico, né? Ele é músico profissional, vive disso também. E canta muito bem, tudo mais. E mesmo eu não tendo esse contato, eu acabei nesse mundo, né? Só que, como eu sempre digo para as pessoas, isso não veio por parte dele, não veio de influência dele, né? Embora quando eu o conheci aos 12 anos, eu cheguei aí a algum barzinho, eu ia vê-lo tocar nas noites, e às vezes pedia para cantar também, né? E ele deixava e tudo mais. Porém, não foi daí que a minha vontade, o meu amor pela música começou. Ela já existia antes disso. E eu acho que foi mais com a influência da minha mãe. E minha mãe sempre, desde pequeno, me levava a shows, né? Aqueles shows enormes, assim, que às vezes acontecia no bairro, ou, enfim, virada cultural, esses tipos de shows. E isso sempre, acho que, né, deve ter me influenciado bastante. E então eu sempre sempre cantei no chuveiro desde pequeno e tudo mais. E só que eu cresci falando que eu jamais seria músico, falando que eu jamais viveria de música. Eu mesmo reproduzia que música para mim seria um hobby, né? Acho que principalmente por uma influência da minha mãe também, essa visão, essa perspectiva, esse pensamento e esse preconceito, né? Não deixa de ser um preconceito e grande, que muitas pessoas têm, inclusive. Então eu cresci falando que eu iria estudar, como se viver de música não fosse também estudar, né? O que é um absurdo, né? Mal sabia eu que eu preciso, né? Como eu posso dizer?
fazer jus a isso também, né? De uma certa forma. Bom, essa parte corta, né? Mas enfim, o que eu quis dizer é que eu achava que ser músico não precisaria de estudo, né? Assim como muitas pessoas por aí reproduzem, né? Falando que é um dom, que você nasce com isso, e hoje eu discordo profundamente, né? Eu acho que algumas pessoas, elas são expostas à música desde pequeno, elas são expostas a pessoas que têm técnica, e isso provavelmente pode desencadear alguma coisa, assim, né? Eu não sou nenhum especialista no assunto para falar, mas eu acho que deve ter estudos a respeito disso, né? De bebês que ouvem música, determinado tipo de música, ou enfim, com crianças com determinada idade, né? Expostas à música, com pais músicos, família música, ou com algum tipo de contato, elas trazem uma percepção, né? Como eu posso dizer, uma predisposição, né? Mas eu acho que nada vem do acaso. Hoje em dia eu acho que tudo que a gente... É como falar uma língua. Se você não estudar inglês, você não vai falar inglês, né? Você não vai... a menos que você esteja exposta a pessoas que falam, entende? Então eu acho que é a mesma coisa o lance da música. E até mesmo qualquer outro conhecimento, né? Quando você se expõe, você tem contato e aquilo cria uma base que te atrai a coisas, né, cada vez mais nessa linha. Enfim, então eu cresci com essa perspectiva da minha mãe de que ser músico era coisa de vagabundo, sabe? Minha mãe sempre me chamou de vagabundo, inclusive. É... E pra mim, isso sempre... Eu acreditava nisso, né? Eu acreditava nisso. E olha só, né, no que deu. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, a minha história com a música não fui eu que procurei, né? Aconteceu, ela que me escolheu, não fui eu que escolhi a música, ela que me escolheu. E eu tenho muito a aprender, tenho muito a estudar, eu sei, assim, que às vezes eu desafino, que eu saio do tom, que eu, né, a gente percebe, a gente, quanto mais nesse mundo a gente tá, mais a gente percebe as nossas falhas, onde a gente tem que melhorar. E eu não dou desculpas, eu realmente preciso estudar mais música e mergulhar. Eu sempre gostei também de poesia, e mais uma coisa é separada da outra, né? A gente não pode tratar música como poesia, não necessariamente uma talvez sobreviva sem a outra, mas são coisas diferentes, né? São estudos diferentes. Então, enfim, e eu nunca tive muito apoio da minha família em relação a isso, sabe? Porque não eram os planos, assim, né? De quem tava comigo ali, não eram o que queriam pra mim, sabe? Nunca quiseram isso pra mim. E aí é que tá o desafio, né? Mas também não posso falar que eu não tive apoio nenhum. Algumas pessoas da minha família, como meu tio, por exemplo, já, sabe, me deu muito apoio, me dá até hoje, assim, às vezes me contrata para ir tocar em algum evento. Sempre, né, dá um estímulo, enfim. A minha avó também já chegou, mesmo com alguns preconceitos, ela também já chegou aí me ver em apresentações e tal, e me ver porque a apresentação é porque eu estava lá, e não porque ela estaria naquele lugar e de repente eu apareci ali e fui tocar, não, ela foi para me assistir. Então eu acho isso um estímulo, um apoio, não deixa de ser. Mas, assim, de primeiro grau, eu nunca tive esse apoio. Mas tudo bem também. Acho que as pessoas. A gente é muito vaidoso, nós seres humanos, né? Às vezes a gente projeta coisas nos outros que a gente gostaria de ter pra gente, né? E a gente tem que entender que as pessoas não querem seguir o que a gente projeta para elas. As pessoas são outros universos, né? Não são a gente. Então a gente tem que lembrar que
existem mundos diversos, né? Não só o nosso, não só o nosso narciso, né? Não só a nossa vaidade, onde o mundo tem que ser do jeito que a gente quer. E então, para mim sempre foi muito difícil e muitas vezes eu pensei em desistir, sabe? Muitas vezes, não foi uma, não foi 10, não foi 30, foram várias vezes. É, mas a recompensa disso é muito bacana, cara. É muito. Vai além de dinheiro, porque dinheiro você pode ganhar, como você pode não ganhar, às vezes rola, às vezes não, mas o lance, né, que é assim, que a ciência não explica, né, que é, você sente aqui, assim, né, é, isso é muito recompensador, né, esse lance da satisfação, né? É um lance espiritual, não sei como a gente pode chamar isso, mas acho que vocês sabem do que eu tô falando. Então eu sempre tive apoio de outras pessoas para continuar também. Então, assim, muitas das pessoas da minha família não me deram esse apoio, mas outras deram, sabe? E eu tenho um tio que já me deu um microfone, eu tenho, né, um familiar que já fez tal coisa. Então, assim, também não posso ser ingrato a ponto de falar, ninguém, absolutamente ninguém na minha família, é, sabe, me estimulou a isso. Também não posso tratar desse jeito. E mas a minha história com a música, ela começa de uma necessidade, assim. A parte mais difícil que eu tenho de falar de mim, né, que eu posso falar assim, as minhas maiores sombras, foi um período da minha adolescência, né, dos meus, talvez, 15, 16, até os 18, 19, assim, né, que eu era bem rebelde. A minha mãe sempre me criou muito questionador, né, questionando tudo, e, e isso também acabou desencadeando muitas coisas, né? E, e eu sempre fui uma pessoa que, ao questionar tudo, às vezes levantava conflitos, né? E o que não é muito difícil quando a gente questiona as coisas. Mas, bom, deixa eu voltar para onde eu precisava estar. Deu um branco agora no que eu tava falando. Mas depois eu edito esse vídeo, corto e tá tudo bem. Mas então. Ah, sim, lembrei. E aí, eu, durante uma parte da minha adolescência, da minha vida, cometi vários deslizes, assim, né? Que a sociedade considera, que os nossos pais consideram, que também a gente pode considerar, que foi ser negligente com os meus estudos, sabe? Quando eu tinha a oportunidade de. E quando eu falo de estudo, não é estudo de música, tá? É estudo da escola mesmo. Então, tirar nota vermelha. Eu nunca fui uma pessoa que tivesse tanta dificuldade de aprender alguma coisa. Quando eu não aprendia, é porque normalmente eu não queria, ou porque eu tava preso a outras coisas ao invés disso. E foi exatamente o caso. Eu, por exemplo, reprovei no meu ensino médio, e o que foi uma maior decepção para minha mãe, ela não aceita até hoje. E, e eu reconheço que eu a decepcionei muito e também decepcionei outras pessoas que eu amo e a mim mesmo também, porque naquele momento aquilo foi uma decepção para mim também. E não tô falando que hoje também, né, tá tudo bem. Pra mim tá, né? Porque também eu acho que eu tenho outros valores, eu tenho outras ideias, outras construções de pensamento das quais eu não tinha naquela época. Mas, por exemplo, eu provavelmente, né? Eu sei que eu reprovei na escola, tirei notas vermelhas porque eu ficava andando de skate, né? Porque eu queria tocar com a galera e deixava de estudar, e porque queria beijar na boca.
E aí a minha mãe teve uma fase que a gente ainda morava junto, que ela foi trabalhar no Rio de Janeiro, né? Nessa época eu morava em Hortolândia, onde eu tô agora gravando esse vídeo. E minha mãe foi a trabalho e me deixou morando lá pela primeira vez sozinho. Eu tinha 16 anos. E aí eu faltava na escola para ficar com a namorada em casa. Então, assim, isso foi um baque para ela, né? Com razão, né? Porque eu reconheço que foi, assim, algo decepcionante. E, e isso desencadeou muitas outras tretas, né? Muitas outras tretas. Tretas que desencadearam outras e por aí vai, né? Mas isso é uma coisa que ela nunca perdoou, assim, e que é algo que vive dentro dela até hoje. Sei que tudo isso é muito pessoal, né, de eu falar, mas eu nem queria falar sobre isso, mas eu acho que também eu não posso trazer só o que é bom, só as coisas lindas, maravilhosas da vida, senão eu estaria sendo meio. ah, Cadê a minha autenticidade, né? Onde eu estaria sendo autêntico ao contar as histórias, onde só tudo é lindo e maravilhoso e tudo dá certo. O que, quando a gente vê isso nas redes sociais, a gente sabe o quanto por trás das coisas, quer dizer, a gente não sabe, mas provavelmente há sempre atrás de tudo quando é muito simétrico e perfeito, muitas coisas, sombras, né? Podridão, é, defeitos, problemas e conflitos, etc. E a minha história não é diferente. Eu não sou perfeito, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, sou muito vaidoso, sim, né, tenho meu lado egoísta, meu lado invejoso, meu lado cheio de defeitos também, como todo ser humano. E por isso que quando as pessoas vêm falar, o Gabriel é uma alma de luz, um ser de luz, eu falo, não, gente, vocês não me conhecem o suficiente. Então existem elogios que a gente não deve aceitar na vida, sabe? A gente tem que reconhecer os nossos podres, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Enfim, então eu falei muito com a minha mãe também. Eu errei muito com ela porque a gente sempre teve um ao outro, sempre, ela sempre foi tudo pra mim, eu não sei até que ponto, né? Porque você não tá dentro de outro ser humano, mas eu acredito que eu sempre fui tudo para ela também, até uma certa parte da nossa convivência. Então, ela esperava muito de mim também, né? E é natural isso, eu entendo que a gente cria expectativa com as pessoas e tal. E eu a decepcionei muito e isso tem muito. Isso reflete na nossa convivência até os dias de hoje, assim, algo que criou grandes lacunas assim nos nossos vínculos, né? Mas tudo bem também. Para mim hoje eu entendo as coisas com uma outra perspectiva, né? Eu não poderia deixar de falar essas coisas porque isso também faz parte de mim e isso também me conecta à música, porque quando eu reprovei na escola, quando eu tirei notas vermelhas e fui, né, dei todas essas mancadas com a minha mãe e com a minha família e comigo mesmo e etc. Eu é, desencadeei, né, novos sentimentos na minha mãe e ela, né, enfim, passou por outras coisas na vida também, assim, que enfim, né? Eu não tô aqui pra julgar ela, não tô aqui pra falar dela. Eu tô aqui pra falar da minha história com a música e da minha história pessoal também. Então não poderia deixar de citar também. Mas aqui eu não tô aqui pra julgar ninguém e não é meu intuito com esse vídeo, muito pelo contrário, é só trazer um pouco mais da minha história pra vocês, né? E um, na época que eu tinha por volta aí dos meus 17, 18, eu durante as brigas, eu tinha a minha responsável, ela justamente nas nossas tretas, ela, sei lá, sabe, rolava de tudo, né? Vamos dizer assim.
Mas eu lembro que eu comecei a tocar na rua, né? É difícil falar isso. É difícil pra mim expor isso, né? Porque é muito pessoal. Mas mesmo assim eu quero expor. Eu comecei a tocar na rua porque eu, durante as brigas, ela falava pra mim, olha, você vai sair da escola da ETCAP, né? Que foi a escola que eu estudei. Você vai sair da ETCAP porque você reprovou e não vou mais bancar seus estudos. Eu não, tipo assim, porque eu morava em Hortolândia, então eu tinha que pegar o ônibus, gastava com transporte, gastava com alimentação. E você vai estudar aqui numa escola de bairro. E eu entendo, né? Eu entendo perfeitamente. Talvez eu, no lugar dela, faria a mesma coisa, né? E só que eu questionei, né? Eu falei, não vou sair da ETCAP. Ela falou, não sei o que você vai fazer, mas você... E aí, né? E ela falava assim, eu não vou pagar, eu não vou bancar, você vai sair de lá. Você vai estudar aqui no bairro e já era, e eu que mando e tudo mais. Só que eu me neguei. Falei, não vou, eu prefiro reprovar numa escola que eu aprenda alguma coisa do que passar de, de progressão continuada em qualquer escola, né? Não que eu seja melhor que as outras pessoas, mas eu também não queria ter. é, Sabe, eu vi vários amigos meus, sabe, faltava professores nas escolas e, sabe, por isso que eu falo, eu reconheço o meu erro. Eu tive o privilégio de estudar numa escola como ETCAP e talvez eu não aproveitei tudo aquilo, tudo que aquela escola me oferecia, que poderia me oferecer, né? E no ensino médio, porque o técnico eu tinha prazer de estudar muito mais. Não que eu não tivesse prazer também de estudar no ensino médio na ETCAP, muito pelo contrário, eu tinha, porém existiam prazeres maiores do que o de estudar e aí eu fiquei maravilhado quando eu cheguei na escola. Eu tinha vindo antes de uma escola que tinha muitas regras, que era muito rígido, assim, de não podia fazer nada, não podia nem dar mão para uma garota, sabe? Não podia levar um instrumento para a escola, não podia fazer nada. E aí, né, você dá liberdade para quem não sabe lidar com a liberdade, que foi o meu caso naquele momento. E aí eu cheguei lá, fiquei maravilhado, fiquei assim, né, vicejado com aquilo tudo e o lance social, né? Muita gente diferente, muita gente bacana, interessante, muitas garotas atraentes e interessantes, inteligentes, bonitas e tudo mais. E, e né, levava skate pra escola, sabe? A gente ficava tocando nos corredores da escola, sabe? E estudar era um pouco menos, né, do que tudo isso. Não conto isso com orgulho, tá, gente? Muito pelo contrário, conto muito envergonhado. Sei que não devo nada pra ninguém, mas é o meu passado mais do qual eu mais me envergonho de todos. Então, é louco, né, de tornar isso público. Mas enfim. E aí, nas minhas tretas, quando a minha mãe percebeu que não podia mais me controlar, que eu no sentido de que eu bati o pé também, eu também era rebelde, sabe? Eu não xingava ela, mas eu questionava tudo, falava que não ia fazer, ela me dava castigo, eu já cheguei até a pular portão de casa, sabe? Então eu não aceitava quando eu não queria aceitar, quando eu achava que não era justo. Mas eu tava errado em muitas vezes, né? Na maioria delas. E. Só que, ao mesmo tempo, eu tava fazendo o que eu queria fazer, né? Embora custou a infelicidade dela, né? Bom, não posso falar que custou a infelicidade dela, mas porque eu acho que ninguém tem o poder de fazer alguém feliz ou não, sabe?
Ninguém tem o poder de fazer alguém... A gente pode fazer as pessoas chorarem, a gente pode fazer as pessoas sorrirem, a gente pode fazer as pessoas, né? Mas eu acho que só quem faz a gente feliz é a gente mesmo. A gente não tem o poder de, sabe? Lógico, as pessoas criam expectativas sobre a gente, mas não deveriam criar, né? E então, assim, na minha família todo mundo sempre esperou muito de mim, né? Eu acho. Posso estar errado, né, com qualquer coisa que eu esteja falando aqui, mas esse é o meu universo, né? Isso é o que está na minha cabeça. Enfim, de qualquer forma, eu comecei a tocar na rua porque minha mãe falou assim, olha, você vai sair da escola e tal, não vai, beleza. E aí ela falou que não ia bancar mais, e para me bancar, para pagar meu transporte e comer na escola, porque eu também fazia técnica, eu ficava um tempo lá, depois eu mudei de período, então eu fui fazer à noite, né? E aí eu ficava o dia inteiro na escola, então comecei a tocar na rua para pagar meu transporte para ir para a escola e comer, né? Só para isso, só para isso. E eu não sabia o que poderia acontecer em relação a tocar na rua. Eu não sabia tudo que eu ia aprender, eu não sabia tudo aquilo que. Tudo. As coisas maravilhosas que eu ia viver com essa experiência. E as coisas também não maravilhosas, porque também tem coisa que faz a gente pensar em desistir, né? Não é uma, né? Mas enfim, eu não sabia o que tudo isso iria causar, né? É, E aí chegou um momento muito difícil, assim, das minhas tretas com a minha mãe, e a gente começou... As tretas eram recorrentes e né, ela se estressava muito comigo e tudo mais. É, E chegou ao ponto de falar assim, olha, você vai bancar a sua própria alimentação, porque nem mais isso eu vou bancar. Você não me obedece, você não faz o que eu peço, que não sei o quê. E aí até o ponto de chegar eu a ter que bancar a minha própria alimentação dentro de casa. E aí eu comecei a tocar na rua assim, sempre, né? Sempre. E só que as minhas tretas foram ficando recorrentes com ela e aí ela pediu pra eu sair de casa. Ou seja, me expulsou, vamos dizer assim, né? Pedia uma forma educada. Mas enfim, ela sempre falava nas nossas brigas, por que você não vai embora, tal, não sei o quê. E aí teve um dia que eu tomei coragem, eu tava trabalhando numa empresa de um primo meu também. Tocava na rua bem de vez em quando já nessa época. E aí eu falei, olha, tá, vou sair. Peguei minhas coisas e saí de casa. Isso eu já tinha 18 anos. E aí foi foda, foi muito difícil no início, né? Se manter e tal. Acho que é mais o lance psicológico, né, do que o financeiro, mas o financeiro também. E aí eu pagava, né, o meu aluguel e tal, morei numa casinha assim, super modesta, aqui em Hortolândia mesmo. E pagava meu aluguel e tal, assim, dava para comer tranquilo, dava para pagar as contas tranquilo, mas eu não tinha nada, né? Eu só tinha as roupas, o skate, o violão e só, não é mais nada. Enfim, e aí, cara, eu, né, nessa empresa que eu trabalhei de um primo meu, era um clube, né? Era um clube da terceira idade e lá tinha coisas que eu não concordava e que eu questionava, né? Que eu não achava certo, não achava correto. E aí eu não quis mais participar daquilo e pedi as contas, assim. Foi uma loucura, porque eu não tinha tudo que eu precisava de casa, eu não, sabe, eu acreditei no ideal, porque minha consciência tava me dizendo que eu devia fazer isso, eu fiz. Sem perspectiva e, né, foi uma loucura, porque eu não tinha, eu nem lembro se eu tinha geladeira. Não, eu já tinha comprado uma geladeira.
Minto, eu comprei a geladeira com o acerto, né, com a rescisão desse emprego aí. Então, assim, foi uma loucura, né? Foi uma loucura, assim. Teve dias que eu cheguei a escolher se eu tomava café da manhã ou se eu jantava e tudo mais. E nessa época eu não falava com a minha mãe, melhor, ela não falava comigo. E entendo também, né? Hoje em dia a gente entende tudo, as coisas. E também sei, né, onde eu errei, enfim, e que muitas mães fariam talvez a mesma coisa que ela fez. E o que eu gosto de sempre pensar é que essas coisas não anulam as coisas boas, sabe? Tem muitas coisas boas. Eu sou muito privilegiado por ter vindo dela, eu tive uma infância perfeita, sabe? Eu tive tudo que eu precisava, nunca me faltou nada, assim, de verdade. E não tô falando isso só pra compensar, tá? Mas é porque é sincero mesmo. E, assim, sempre tive o apoio da minha família, os meus tios, os meus primos e tudo mais. E, enfim, eles sempre foram presentes na minha infância e tal. Então, o meu pai de consideração, né, que eu considero até hoje, que é pai da minha irmã, mas eu chamo ele de pai também. E mesmo ele não precisando ter segurar esse fardo, ele segurou, ele participou, sabe, de todas as formas que ele pôde. E sou muito grato por isso. Mas a minha mãe foi a pessoa que mais fez por mim a vida inteira, que mais deu sangue por mim, que mais passou por coisas difíceis e talvez traumatizantes, né? Pra me criar e, sabe? Então, assim, eu não tenho mágoa, sabe? Muito pelo contrário, hoje eu entendo as coisas com clareza e às vezes a gente briga, como a gente tá brigado agora, nesse momento, sem se falar, mas é a pessoa que eu mais amo na vida, sabe? É a pessoa que eu mais. Uma das pessoas que eu mais admiro na vida também e que mais me ensinou muita coisa. Então, eu jamais seria ingrato, né, em relação a isso. Grande parte do meu encanto pelo mundo, da minha admiração pela vida, só existe, né, por conta da minha mãe, que ela me ensinou a enxergar o mundo assim. Mas enfim, isso me conecta com. Isso me traz a arte de rua, né? Eu contei toda essa história, contei tudo isso que é muito pessoal, pra linkar a arte de rua, né? Como minha história com isso começou. E eu acho que não seria justo da minha parte contar só as rosas, as coisas bonitinhas de se ouvir, e sem contar também um pouco das coisas difíceis, né? E teve muito mais, né? Mas também eu não preciso ficar aqui, né? Como eu posso dizer? Desabafando, como se tivesse um psicólogo aqui do outro lado, como, né, o celular fosse o meu psicólogo, a câmera fosse o meu psicólogo. Mas enfim, tô dividindo essa história com vocês para vocês entenderem como é que foi que começou, por que que eu fui tocar na rua. Então é basicamente isso, assim, eu comecei a tocar na rua por conta de uma necessidade, sabe? É, veio de uma necessidade, eu precisava de dinheiro, eu não queria trabalhar em algumas coisas que eu não acreditava, e além de precisar de dinheiro, eu queria escolher, né? Mas tudo bem. E aí eu pensei, meu, se eu conseguisse ganhar dinheiro dessa forma, sabe, seria mágico, porque, sabe, eu não tô vendendo, eu não tô mentindo para as pessoas, eu não tô enganando ninguém, como faz o capitalismo no geral, né? A maioria das coisas que a sociedade, que a indústria vende para as pessoas não precisam, né? Eu tenho percebido isso mais do que nunca, que muito do que a gente consome nessa sociedade de consumo, né? Porque é isso que a gente não precisa, né? E a TV e os jornais e tudo, as revistas ficam aí martelando na nossa cabeça que a gente precisa, quando na verdade a gente precisa de muito pouco, né? Todos nós, mas aí a gente cria falsas necessidades, né? A gente adere, a gente compactua. Enfim, e
eu fui parar nisso, assim, né? E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, eu comecei a amar esse trabalho, sabe? Eu comecei por uma necessidade, só que depois eu percebi que toda vez que eu ia tocar, eu voltava muito melhor do que eu saía. E com dinheiro no bolso. Então eu falei, meu, é o trabalho perfeito, sabe? É o momento que eu tenho uma coisa, um trabalho terapêutico e ao mesmo tempo que eu possa ganhar alguns trocados, que eu possa pagar as contas, né? Mas isso não começou assim, dando certo, é claro. A primeira vez que eu toquei na rua, eu ganhei R$ 20. O primeiro lugar que eu toquei na rua foi lá no Centro de Convivência, no Cambuí, na Feira Hippie. E foi lá que eu continuei tocando por muito tempo, né? Até que eu me migrei, isso em Campinas, tá, gente? Pra quem tá assistindo esse vídeo de outros lugares. Em Campinas, São Paulo, Brasil. É, e então, essa época eu ia pro centro de Campinas, de Hortolândia. Eu tinha comprado num cartão de crédito que eu tinha uma caixa de som, assim, super ruim. Nas lojas, enfim, nem lembro, que não vou fazer comercial aqui também. Mas e fui tocar com isso, assim, mas por muito tempo eu toquei sem amplificar, sabe? Eu acho que eu toquei uns 2 anos e meio na rua, sem usar a caixa de som, sabe? Talvez um pouco menos de tempo, não sei. Mas as coisas foram aos poucos dando certo. A primeira vez eu ganhei R$ 20 e fiquei super feliz. Achava que eu não ia ganhar nada. Mesmo porque eu sempre fui, né, desafinado, saía do tom, muito mais do que eu sou hoje, viu, gente? Acreditem, né? É, e nossa, cara, eu lembro que eu fiquei muito feliz, assim. E quem me inspirou quem eu vi a primeira vez tocando na rua foi um amigo meu chamado Kevin, que eu gosto muito, inclusive estudou na ETCAP também. Ele tocava violino na rua também, ele tocava na Feira Hippie, aí eu cheguei a ver ele tocando na 3 de Maio. E aí eu falei, cara, acho que eu vou experimentar fazer isso, de repente pode funcionar. Então foi ele que eu olhei primeiro fazendo isso, assim, né, na minha frente. E então, assim, desde esse dia, desde esse primeiro dia que eu toquei lá, só teve coisas, assim, fantásticas acontecendo através desse trabalho. Então, porque é um trabalho, e hoje eu entendo, né? Eu, por muito tempo na vida, não chamava isso de trabalho, nem acreditava que fosse, até duvidava da relevância desse trabalho, inclusive. E acho que até hoje muitas pessoas ainda duvidam, né? Não acha que a gente é vagabundo, né? Mas inclusive já chegaram a me chamar de vagabundo no meio da rua, assim, tocando na rua, né? Você não tem o que fazer, né? Tocando no meio da rua. Era um senhor lá já de uma boa idade e uma vez me falou isso. Mas as coisas boas desse trabalho, sabe, são assim. Eu posso ficar aqui muito tempo falando, né? E vou fazer um vídeo só para contar as histórias. Esse é o número 1. Vai ter o número 2, né? Falando sobre a arte de rua, mais especificamente falando da arte de rua. Isso daqui é um pouco da minha história, de como eu fui parar no mundo da música, tá? É, E hoje eu sou muito grato por todas as pessoas que me permitiram, né, que me estimularam, que me apoiaram, porque a gente nunca tá sozinho, a gente não consegue nada nesse mundo sozinho, absolutamente nada. Ninguém é independente, ninguém. Nós somos todos dependentes uns dos outros. E se não existisse, né, quem recolhesse o lixo, quem fizesse o pão, quem, é, sabe, pescasse o peixe, quem plantasse o que a gente come, quem,
enfim, né? Quem constrói um computador, um carro, uma televisão, um celular. Se não fosse cada um, nada, nada daria certo, né? Porque é a soma. Se não tivesse o artista, né? Para tornar a vida mais prazerosa, se não fosse a arte, se não fosse as artes plásticas, visuais, né? Se não fosse o teatro, se não fosse... Então, assim, se não fosse o engenheiro, se não fosse o advogado, se não fosse todos, o professor, né? O professor, especialmente o professor e todas essas pessoas, os coletores e tudo mais, se não fosse todas essas pessoas, nada na vida, nada na nossa sociedade daria certo. Então, nós somos formiguinhas, né? A gente precisa do trabalho um do outro. E a arte, ela não tá fora disso. Muito pelo contrário. A gente tá o tempo todo presente, né? A gente tá o tempo todo presente. E mesmo que você não consuma o meu trabalho, você vai consumir de outro artista que de repente consome o meu, e eu consumo de outros. Então, assim, é uma corrente, né? É uma corrente. E tudo dá em tudo, né? Então, hoje eu entendo a relevância do meu trabalho, depois de também ter muita história para contar, mas eu por muito tempo duvidei disso, por muito tempo questionei isso, e por muito até os dias de hoje as pessoas falam assim: "Mas você faz o quê? Você toca na rua? Ah, você é músico? Só isso? Que mais, né? Que mais você faz?" Como se fosse pouco, né? E isso não acontece só comigo, né? Provavelmente vocês professores, vocês artesãos, costureiras, tem muito trabalho na nossa sociedade que não é valorizado. Enfim, gente, essa é mais ou menos a história de como eu entrei no mundo da música, tá? Desculpa aí, né, prolongar tanto o vídeo também. Acho que esse é o vídeo mais comprido, né? Falando sobre mim, mas eu também tava devendo esse vídeo aí para muitas pessoas há um bom tempo. E vai ter uma continuação, tá? Eu vou fazer outros vídeos, mas esse é exclusivamente falando mais sobre como eu fui parar nesse contato com a arte, né? Que na verdade é um reencontro, porque eu costumo dizer que todos nós, sem exceção, todos nós aqui, Homo sapiens sapiens, somos artistas. A gente nasce artista. Eu acredito muito nisso. Todos nós nascemos artistas, porém vão sugando isso da gente, né? A sociedade de consumo, a necessidade de se produzir, né? Ou a produção em grande escala do capitalismo se apropria da gente, né? E aí não dá para ser todo mundo artista. E isso é o que o capitalismo diz, né? Imagina se todo mundo acreditar que pode ser artista, quem que vai cuidar das máquinas, né? Quem que vai ficar nas linhas de produção, não é verdade? Então, assim, eu acho que e quando surge um artista, o capitalismo vai lá e se apropria, né? Então a gente é esse sistema, a gente está inserido nele e a gente compactua com ele, a gente coopera com ele, porém uns menos, outros mais, né? Essa é a diferença. E também a diferença é de como a gente usa esse sistema, né? Para que a gente usa e da maneira que a gente usa. Então, é mais ou menos isso, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer aí um apunhado de coisas. Não foi o meu intuito julgar ninguém nesse vídeo, né? Embora não deixou de acontecer de uma certa forma. Mas foi justamente para trazer para vocês explicar, né? Como eu fui parar, como as circunstâncias me levaram para arte de rua, para música e para todas essas experiências. Muito obrigado a você que me apoia, que está assistindo. Obrigado por assistir até aqui e um forte abraço.